Zoou, o podcast do Pet Zootecnia. Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Zoou. Eu sou a Nathalie Nádia. E eu sou a Ana Prado. Hoje o nosso bate-papo é com a zootecnista Adriene Cavalcante, formada pela Universidade Federal de Roraima. Ela foi integrante do PET Zootecnia, realizou estágio no setor de avicultura da EAGRO, desenvolveu um TCC na área de qualidade de ovos e atualmente é encarregada de bem-estar animal no Frigodex. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite. Para mim é muito importante também estar aqui para aumentar a visualização, a visibilidade da zootecnia no estado, que muitas pessoas ainda não conhecem. Então, obrigada às meninas pelos convites, a professora Denise também, e é isso. Bom, para darmos início à nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a trajetória acadêmica da Adriene dentro da universidade. E aí eu começo a pergunta basicamente voltado como que a zootecnia surgiu na sua vida, como que surgiu essa escolha por esse curso? A zootecnia ela foi apresentada a mim através do meu marido. É uma história bem assim. Ele começou a fazer um técnico. Eu sempre gostei de animais, sempre gostei de bicho e eu queria fazer alguma coisa voltada para essa área. Só que eu não queria fazer medicina veterinária, porque eu não queria fazer cirurgia, não queria medicar animal, não queria fazer esse tipo de coisa. Então, abri um técnico lá na Estácio, ele começou a fazer e aí ele vinha trazer os trabalhos dele para casa. E eu achava muito interessante aquilo. Nutrição, avicultura, suinocultura. E aí, no fim das contas, eu que fazia os trabalhos, né? E aí eu fui me interessando. No ano seguinte teve o Enem. Eu falei, vou fazer. Fiz o Enem, passei, consegui fazer o técnico. E a partir do técnico eu me apaixonei. Hoje ele brinca que ele disse que eu sou zootecnista por conta dele. E falei, vou fazer uma graduação nessa. Fui pesquisar, porque até então eu não sabia o que era zootecnia. Não sabia dessa profissão, o que o zootecnista fazia, fui pesquisar, me interessei mais ainda pelo curso, prestei vestibular e passei e fiz a graduação e sou apaixonada, amo meu curso, não troco por nada. Se eu pudesse voltar no tempo, seria zootecnista de novo. Muito legal. Eu queria saber por que você escolheu fazer seu estágio na área de avicultura? Durante o curso, quando eu comecei a fazer a disciplina de avicultura, eu me encantei. Monogástricos, comecei a gostar de aves e surgiu a oportunidade de fazer o estágio lá na EAGRO. Então eu fui. Então para mim foi mais questão de gostar mesmo, foi uma disciplina que eu me identifiquei bastante e então optei por fazer o estágio lá. Quais os principais aprendizados que você tirou do estágio? Isso. A gente conheceu mais de perto, porque quando eu fazia faculdade a gente pegou bem na época da pandemia, então não tinha muita prática. Então o estágio foi uma maneira de eu vivenciar aquilo, como eu não tive tanta oportunidade por conta da pandemia, então foi mais a vivência mesmo com os animais em si. Nutrição, fornecer alimento, tá ali no dia a dia com eles acompanhando, a gente chegou a 0 pintainhas, então a gente começou a acompanhar de pintainhas até a postura. Então foi acompanhando todo esse procedimento, todo esse processo que eu não consegui durante o período de curso, então aproveitei para vivenciar no estágio. E sobre o seu TCC? Vimos aqui que você trabalhou com qualidade de ovos em diferentes embalagens e temperaturas. Como foi trabalhar na parte de qualidade dos ovos? O interesse por esse tema surgiu no estágio, porque eu comecei a observar o armazenamento dos ovos lá, né? Eles eram armazenados em cartelas de papelão, essas cartelas que vêm de supermercado mesmo, e não era refrigerado. Então, a minha mentora, a minha orientadora do TCC foi a Regina. Ela que me orientou, então a Regina foi de suma importância na minha formação. E todo mundo sabe que a Regina é apaixonada por aves. Sim. E aí ela chegou pra mim e eu falei, né, dessa questão de embalagem de ovo. Ela falou, vamos fazer um TCC? Vamos fazer um TCC. E a gente foi e fez. Meu TCC foi baseado em armazenamento de ovos em diferentes tipos de embalagem. A gente armazenou embalagem de isopor, acrílico e papelão, e temperatura ambiente e refrigerado, para ver quais as embalagens e a temperatura, o que influenciava na qualidade dos ovos. Então foi isso, o interesse realmente em saber da qualidade. Se interferia, se não interferia, a gente sabe que interfere. Os ovos eles devem ser armazenados sobre refrigeração. E foi isso, o meu interesse era para saber da qualidade para o consumidor final. O que aquele consumidor ia estar recebendo, porque muitas vezes a pessoa tem todo o trabalho de fazer a criação, fornecer ração, e o produto final não sai com tanta qualidade por conta de mau armazenamento. Então foi esse o interesse. Quais foram os maiores desafios assim, que você passou durante esse processo de elaboração do TCC? Escrita. Procurar artigos que falassem desse assunto, que não tinha tanto na época que eu estava fazendo TCC. Então, a pesquisa, buscar informação, esses foram os mais complicados.
questão de digitação, de escrever, de procurar artigos que tratassem do assunto que eu queria. Então, foi na prática mesmo que a gente conseguiu os resultados que a gente teve no final. E dando continuidade, vamos falar um pouco sobre o PET Zootecnia. Como surgiu esse interesse em participar do grupo PET Zootecnia? Bom, durante a graduação, como eu falei, né, eu era muito introvertida na minha, não participava tanto das coisas, e aí surgiu a oportunidade de participar do PET Zootecnia. Então, eu fiquei interessada, porque justamente é isso, é o projeto de extensão, pesquisa, então eu me interessei pela parte mais de extensão, porque eu queria fazer coisas fora da sala de aula. Então, eu via que eram feitas atividades fora, então foi esse um dos interesses, e também eu via que as pessoas eram muito participativas no programa. Ter outras experiências, né? Trabalhar com o público, ficar mais desinibida. Acho que o PET Zootecnia ele trabalha muito isso, a oratória, a questão de você chegar em diferentes públicos. Isso é muito interessante, é um ponto muito positivo de quem entra e é ingressante e sai como petiano. Que tipo de projeto e atividade você participava quando estava dentro do PET Zootecnia? A gente fez Páscoa numa creche lá no Pedra Pintada. Tinha Natal Solidário, tinha os arraiais, tinha rifa, tinha projeto de extensão e pesquisa, as monitorias também, que eu acho que é de grande importância também, que muitas pessoas têm dúvidas, às vezes não conseguem tirar com o professor, e a gente acabava sendo mais próximo dos alunos, passando esse programa de monitoramento. E a questão da oratória que a Nathalie falou também foi muito importante, porque a gente fazia trabalhos e tinha que apresentar. Então, para mim, foi de suma importância para o trabalho que eu exerço hoje. Então, o PET me ajudou muito nessa questão de me soltar mais, ser menos inibida, falar mais, que era uma dificuldade que eu tinha de falar em público. Então, isso para mim foi muito importante. Então é muito bom, né, saber que o PET Zootecnia contribuiu na sua formação, querendo ou não, ajudou muito na área que você atua hoje. É isso aí, Ana. E se fosse para passar uma mensagem para esse pessoal que está entrando agora no PET ou que está saindo, qual seria? Você agora com o seu parâmetro profissional, vendo de fora esse cenário de como o PET influencia e ajuda e auxilia, né, na carreira profissional? Bom, aproveite as oportunidades, que muitas vezes as pessoas não têm as oportunidades que a gente tem. Se quer participar, vai, participa, se inscreve, se dedica, tenha foco, ande com pessoas que vão te impulsionar, porque eu sei que muitas vezes a gente faz amizades que são duvidosas, mas é isso, foco, determinação, se jogar nos projetos, aproveitar o período da faculdade enquanto você é estudante, você tem acesso à informação, acesso aos professores, porque depois que você se forma é mais complicado, então aproveitar a faculdade mesmo. É isso que eu... Tá dentro da universidade e entender o mercado, né? O mercado, ele é muito dinâmico, então, às vezes, a gente foca a graduação em uma área específica, que nem foi você, na questão de qualidade de ovos, monogástricos, voltado para a parte da avicultura, e quando a gente entra no mercado, encara um cenário diferente. Então, provar um pouco de tudo dentro da universidade é muito importante para poder justamente abrir esse leque, né? Para ter maior facilidade na entrada no mercado. Exatamente. E falando em entrada de mercado, como foi a sua entrada no mercado? Assim, essa mudança de migrar da avicultura e entrar no mercado de bem-estar animal trabalhando com bovinos. Olha, a faculdade ela vai dar um direcionamento pra gente. A gente não acredita que você vai sair formado sabendo de tudo, não. Por isso que são importantes as vivências. Aproveitar o estágio, aproveitar o PET, aproveitar as atividades de extensão. Então, para mim, foi bem diferente, porque durante a graduação eu não tive tanto acesso com bovino. Na época que eu paguei a disciplina de bovinocultura de corte e de leite também, a gente estava em pandemia, eu estava no puerpério, então eu não aproveitei tanto quanto deveria aproveitar da disciplina. Então, para mim, quando surgiu a oportunidade de trabalhar, eu tive que estudar novamente. Fui lá no SIGA, revisei as disciplinas de avaliação e tipificação de carcaça, revisei a disciplina de bovinocultura, para mim poder ter um entendimento melhor para exercer o que eu exerço hoje. Mas é isso, a faculdade ela me deu um direcionamento, mas foi na prática que eu aprendi mesmo. Em que momento da graduação você percebeu que gostaria de trabalhar com bem-estar animal? Ou foi já depois que você estava formado? Depois da formação. Depois que eu formei, que surgiu a oportunidade, que veio o interesse em bem-estar animal. Muito bom. Quais conhecimentos adquiridos na graduação você considera fundamental para sua atuação no Frigo 10? Conhecimento teórico. A gente saber do que está tratando, saber a importância
do que está fazendo, porque durante a graduação a gente vê sobre as 5 liberdades, sobre o bem-estar animal. Então é importante você chegar lá e saber por que você faz aquilo, qual a importância de trabalhar dessa maneira. Então, o conhecimento teórico também ajuda bastante. Ajuda muito você chegar lá sabendo o que você vai fazer, tendo entendimento do que vai ser imposto ali. Então, foi muito importante para mim. E é isso mesmo, Ana. Adriene, como surgiu a oportunidade de trabalhar como encarregada de bem-estar animal no Frigo10? Foi uma oportunidade que chegou até você ou você foi atrás de conseguir? Foi uma oportunidade que eu conquistei. Eu não entrei no Frigo10 como encarregada, eu entrei como monitora. Mas eu já cheguei lá sabendo que eu não ficaria como monitora. A proposta que eu recebi foi: vamos entrar como monitora para ter uma experiência, são os 3 meses de experiência, para ver se eu também ia me adaptar ao ambiente, como era muito novo para mim. Não tive contato durante a graduação, então ali foi meu primeiro contato. E foi muito importante para mim esses 3 meses que eu tive de experiência para saber realmente se era isso que eu queria, se era com aquilo que eu queria trabalhar. Então, passados 3 meses, aí sim eu fui promovida para encarregada e hoje estou lá atuando. Não só em bem-estar animal, porque também atuo em processo de produção, vou para desossa, tudo que aparece a gente vai, porque a gente engloba vários setores lá. Mas não entrei como encarregada, entrei como monitora de bem-estar animal e depois fui promovida para encarregada. E como foi essa adaptação de mudança de cargo? A mudança que mais pegou para mim foi a questão de horários, porque lá a gente começa muito cedo. Então, eu entrei a minha função era monitora, mas o que eu exercia não era como monitora, eu já entrei exercendo o papel de encarregada. Eu não entrei como encarregada, mas as minhas funções já eram de encarregadas. Eu direcionava a equipe, se um faltava, eu já tinha que deslocar outras pessoas. Então, a minha gerente, ela já me colocou naquela função de monitora, mas exercendo o papel de encarregada, porque ela queria me preparar para quando fosse mudar de função, eu já estar habituada. E falando um pouco mais sobre o frigorífico, quais são as suas principais atribuições dentro dessa cadeia de bem-estar animal e produção de carne? Olha, gerir pessoas, direcionar a equipe num posicionamento que seja melhor, que seja mais adequado para o dia. Porque eu tenho uma equipe, então eu preciso direcionar a minha equipe. Junto a minha gerente, ela gerencia a gente, mas eu direciono as pessoas. No caso, eu lido com os animais desde o momento da recepção, desde o momento da chegada, todo o processo de descanso deles no curral, até chegar na sala de abate e até o animal ele ser insensibilizado, ser sangrado e passar da área da calha de sangria. Então, a gente atua em toda a extensão até que esse animal de fato tenha sido abatido. Existem diferentes tipos de abates? Sim, lá na empresa a gente atua com abate tradicional, né? Que também a gente faz o abate halal. A principal diferença desses abates é sobre o método de sensibilização. O bem-estar animal ele não atua diretamente dentro de um abate religioso. Um abate religioso, o animal ele não passa pelo método de sensibilização. No método tradicional, o animal ele é insensibilizado. No caso, a gente usa uma pistola de dardo penetrante, o que faz com que esse animal entre em um estado de inconsciência, porque bem-estar animal é você fazer com que esse animal não sinta dor e sofrimentos desnecessários. Então, você vai insensibilizar esse animal para que ele não sinta nada, inclusive dor. Para que ele passe para a sangria, porque a sangria nada mais é do que um corte. Então, esse animal ele vai para a sangria que não sentindo dor, para a posterior esfola. E no abate religioso, não. Esse animal ele não é insensibilizado, ele já passa direto para uma sangria. Só que como a gente não tem o equipamento adequado, o cliente que a gente fornece essa carne, ele são mais flexíveis, então eles aceitam que esse animal seja insensibilizado. Então o animal ele passa pela insensibilização, só que o sangrador ele vem de fora, faz essa degola e depois o animal continua na linha de abate normalmente. Isso mostra a importância de bem-estar animal. Todas essas etapas. Agora vamos entrar um pouquinho na rotina de trabalho. Que atividade você desempenha assim no dia a dia, estando lá no frigorífico? Olha, as atividades lá elas iniciam cedo. Então, 7 horas a gente já está com o animal no banho, já se preparando para subir para o abate. Então, a minha rotina ela começa, eu chego no frigorífico, vou organizar a escala de abate, a gente tem um setor que ele vai fazendo as liberações, conforme as documentações vão ficando ok, a gente monta uma escala de abate. A partir que eu monto essa escala de abate, eu faço uma escala, entrego para os funcionários do curral, para eles poderem começar a tirar os animais, porque tem uma sequência de tirada. Eu tenho que saber qual o curral que eu tenho que tirar, de qual aqueles animais são de quais clientes, passo os animais para o banho
E aí, depois, a gente tem um tempo pré-definido já para esse banho de aspersão, que além de contribuir para a limpeza dos animais, ele contribui para vasodilatação, vasoconstrição, para os animais terem um relaxamento, que a gente sabe que o estresse ele vai causar problemas futuros na qualidade da carne lá na frente. Então, é mais para um relaxamento desses animais e aí para proceder para o abate. Então, meu trabalho é verificar se os animais que estão no nosso mapa são realmente os que estão no curral. A gente faz essa conferência. Lá a gente são muito criteriosos, tem um setor de rastreabilidade que vai no curral, confere se a quantidade que está descrita no mapa é a quantidade que tem no curral, se não tem nenhum animal machucado. Isso a gente observa também, isso é a inspeção pós-morte. Lá a gente tem um auditor fiscal, nosso frigorífico ele é cifrado. Então o auditor fiscal ele faz essa ele faz essa inspeção, que é de rotina, são verificados. Se for detectado que tem um animal machucado, algum animal sentindo dor, que esteja incapaz de prosseguir, a gente sobe ele na escala de abate, provavelmente esse lote vai ser o primeiro. Se o animal ele não tem condição de se locomover por seus próprios meios, é submetido a um abate de emergência, e esse abate de emergência é acompanhado e autorizado pelo chefe do CIF. Então, tudo isso é monitorado. O monitoramento começa bem cedinho. Os recebedores do curral também, eles são treinados. Então, se for detectado no desembarque que tem um animal machucado, alguma coisa, ele já sinaliza na planilha, já avisa. Então, de manhã, ele é a nossa prioridade. Animal machucado, animal que não consegue se mover é a prioridade. E em questão ao fluxo de escoamento, a saída e entrada de animais, tem como falar mais ou menos pra gente se é um fluxo muito intenso, se é moderado em relação ao teu encarregamento atual lá no frigorífico? A questão de fluxo de animais, ela varia muito, mas é em média de 200, 250, Caramba. 230 animais. Ela aumenta mais, a demanda ela é muito maior no final do ano. Dezembro, a gente chega a bater 300, 400 animais Por dia. por dia. Caramba. Mas agora o fluxo não tá tão alto não, tá 200, 250, a média é essa, 250, 260. Por isso que começa cedo, né? É um fluxo extremamente Tem que começar grande. cedo mesmo. É isso aí. E em relação ainda ao frigorífico, quais são os maiores desafios dentro da instituição mesmo para garantir o bem-estar, para que realmente aquela carne ela seja abatida com qualidade e tenha um tempo de prateleira bom? Olha, uma das dificuldades, sou mulher, eu lido com muitos homens e vocês sabem também, né, que a gente ainda vive num meio muito machista. Muitas vezes você chega, você quer reorientar um funcionário e eles não aceitam, pelo fato de você ser mulher, você ser nova. Então, uma das minhas maiores dificuldades quando eu ingressei no mercado de trabalho foi isso. Tentar reorientar um funcionário sem parecer arrogante, sem parecer ser prepotente. Porque é estudada, sabe mais. Não é isso. A questão não é saber mais ou saber menos. A questão é fazer com que funcione de uma maneira correta para que no final o consumidor receba um produto de qualidade. Então, além do mais importante, que é a preocupação com os animais, é isso. Então, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta ainda é o machismo, sim, que muitas vezes a gente chega para dar uma reorientação. Por exemplo, eu vou dar uma reorientação sobre um fato que aconteceu. Eles acham que eu estou sendo ignorante, que eu estou sendo alguma coisa. Mas se um homem chega para fazer a mesma reorientação, beleza? Eles aceitam de uma forma são muito mais receptivos para receber do que se fosse eu. Mas já melhorou bastante, eles já estão conseguindo impor e mostrar, explicar, porque não adianta também só chegar pra eles, tem que fazer assim, assim. Não, tem que fazer assim, porque dessa maneira funciona melhor. Se você fizer assim, por exemplo, não que aconteça, mas se você for manusear com um animal que esteja mal insensibilizado, por exemplo, ele vai te chutar, ele vai te causar uma lesão. Então, isso que eu busco explicar pra eles, vamos trabalhar dessa maneira porque a gente tá lidando com vidas. São vidas, mesmo que sejam animais que estão indo para um sacrifício, que não deixa de ser um sacrifício para o nosso consumo, mas são vidas, a gente está lidando com seres vivos, que têm sentimentos, que sentem. Então é importante a humanização. Isso aí, um dos mais complicados para mim foi essa questão de chegar e mostrar, tem que ser feito assim, porque dessa maneira é melhor. E evitar também acidentes para eles, porque muitas vezes se a gente são animais de grande porte, são animais imensos que chegam lá. Então, se uma porrada do animal daquele, então eu vou explicar, machucou, vai ficar sem trabalhar, vai... Alguns desafios aí, né? Existem alguns protocolos, normas ou boas práticas que vocês seguem? Sim, a gente trabalha com as PACs,
que são os programas de autocontrole que a gente usa no frigorífico. Então, é tudo monitorado. Quantidade de animal, questão de temperatura de água, de pressão, tudo é controlado lá, para proporcionar o melhor bem-estar animal para esses animais mesmo. E dentro do abate também são feitos monitoramentos. No caso da pressão da pistola, tem uma média que tem que ser usada. Como a gente usa pistola de dardo cativo penetrante, ou seja, o dardo ele penetra na cabeça do animal, então a partir do primeiro disparo até chegar na cárie de sangria eu tenho 1 minuto. Ah, Adriane, por que 1 minuto? Porque o fabricante daquela pistola me garante que dentro de 1 minuto aquele animal vai estar inconsciente. Então é 1 minuto, do momento do primeiro disparo até chegar na sangria. Como que eu sei isso? Eu tenho monitores que ficam dentro do abate com cronômetros. Então eles estão todo o tempo monitorando ali. Deu 60 segundos, passou, opa, para. A gente para o processo, reorienta o colaborador e aí volta o processo de novo. Nesses casos, quando eu lido com uma situação dessa, eu chamo o responsável, o encarregado, o gerente, seja quem for, e passo a reorientação. O tempo está passando aqui, isso não pode acontecer. Tempo na cárie de sangria também é cronometrado, mínimo 3 minutos, porque a gente sabe que sangue ele tem um alto poder de putrefação. Então, quanto maior sangue eu conseguir tirar ali naquele momento, é melhor. Aumenta a vida de prateleira do produto, e sendo que é comprovado cientificamente que depois da sangria o animal precisa de 3 minutos para ser considerado abatido, Que muitas pessoas pensam que o animal ele morre da insensibilização, mas não é. A intenção da insensibilização é um método que a gente submete o animal, ele é submetido àquele processo para poder proceder para a sangria. Então o animal ele morre pela sangria. O animal ele é sangrado, fica os 3 minutos na cárie de sangria. Eu não permito que um animal seja puxado ou seja esfolado antes de 3 minutos. Parou, ficou um espaço, vou puxar o animal. Não, a gente vai esperar. Se puxar o cronômetro, parou o abate, a gente para. Por que parou? Porque não deu tempo. Então eu só permito que esfolas comecem após os 3 minutos. Isso são os monitoramentos que a gente faz. Controla tempo, a questão do disparo. Tá no local correto? Se o tiro está no posicionamento correto, porque tudo isso interfere na sensibilização dos animais. Na área de vômito, na praia de vômito, são conferidos sinais de reflexo. Se aquele animal está com a pupila bem dilatada, se a mandíbula está relaxada, se a língua ficou exposta. Se ele apresenta qualquer sinal de reflexo, o animal não é peiado nem içado. Ele permanece onde ele está, o operador do box, ele desce, procede com uma reinsensibilização, eu ou o monitor desce na praia de vômito, confere se aquele animal realmente está insensibilizado, para depois ele prosseguir para uma sangria. Então, se for identificado qualquer sinal de reflexo nesse percurso, o animal ele não pode ser sangrado. O que acontece? O processo ele é parado, o animal é reinsensibilizado e aí sim ele segue na linha de produção. Esses são os monitoramentos que a gente faz lá no frigorífico. E também tem o setor de rastreabilidade, que monitora. Animal sem GTA não desembarca. A GTA é um documento obrigatório, exceto para cães e gatos, mas animal lá só desembarca com GTA. É uma maneira de eu saber o destino desse animal, questão sanitária também, como a questão das doenças. Exemplo, a gente recebe um animal, um lote que um animal tem brucelose, alguma coisa. Independente do horário que esse animal chegou, que esse animal embarcou, ele vai ser o último na escala de abate. Questão de descanso, o animal ele tem que ter no mínimo 6 horas de descanso. Período de jejum também é respeitado, o animal, no caso dos ruminantes, máximo 24 horas. Se passou de 24 horas, esse animal tem que ser alimentado, seja com ração, seja com pasto. A gente tem pasto lá, geralmente os animais que a gente recebe são animais a pasto, então é colocado capim para esses animais, descanso, mínimo de 6 horas, então são controles que a gente vai fazendo. Os animais eles chegam lá, o curral está limpo, a água está limpa, o mínimo que eu posso oferecer para esse animal é uma água limpa. Então, tem água, a gente usa aspersão, porque a gente sabe que a gente está numa região muito quente. Sim. Então, não tenho, eu vou ligar só de tarde porque é quente. Não, aqui Boa Vista é quente toda hora. Então, os animais, eles chegam, são colocados em currais de espera, tem água limpa, a aspersão está ligada, nossa equipe é toda treinada. Então, todos eles conhecem por que eles estão fazendo aquele trabalho e a importância do trabalho que eles fazem. Então, são os controles que a gente tem. Tempo de viagem, período de jejum, tudo isso é controlado. Você citou a GTA, o que é isso? É Guia de Trânsito Animal, ou Guia de Transporte Animal. É um documento, é como se fosse a identidade desses animais.
o animal ele só pode viajar com esse documento. E ele só desembarca lá no frigorífico com a apresentação desse documento. E você citou que os animais eles chegam em jejum. Qual a importância desse jejum para o animal? A gente está trabalhando com esfola, evisceração. Se eu chego com o animal com o rumen muito cheio no momento da evisceração, que for cortar o animal, pode ser que haja contaminação por resto de material ruminal. Então, a importância para a esfola mesmo em si. O animal não pode chegar muito cheio, porque isso pode causar contaminação na carne. Não comprometer a carcaça, Comprometer né? a carcaça. Lá atrás a gente falou um pouco sobre a sua equipe. Como que é trabalhar com uma equipe de diferentes profissionais que atuam em diferentes áreas? Como é conciliar? É sabido, né, que existem outros profissionais de outras áreas além da zootecnia. Como que é trabalhar com outros profissionais dentro da cadeia frigorífica, levando aí o bem-estar, garantindo a qualidade de carne? Na minha equipe, nós somos 3 zootecnistas. A minha gerente é zootecnista, eu sou zootecnista, a nossa supervisora também é zootecnista. Se quiser citar nomes, pode falar. Ana Luísa, da nossa equipe, ela é zootecnista. A Arlene Nunes é minha gerente, ela é zootecnista. E dentro da minha equipe, nós somos 3 mulheres e o resto da equipe é toda homem, todos são homens. Então, a gente tem 2 recebedores noturnos, a gente tem 3 que ficam no curral durante o dia para realizar o manejo. E tem um monitor agora também. Dentro do frigorífico, a gente conta com uma equipe de veterinários, de zootecnistas e de pessoas encarregados e gerentes que atuam também trazendo essa questão da qualidade para o produto final. E na minha equipe é bem tranquilo essa questão. E gerir pessoas para essa finalidade. Hoje, dentro do cenário, né, dentro dessa cadeia produtiva, como que você vê a importância de um zootecnista nessa linha de frente do abate e bem-estar animal? Como eu citei no início da conversa, é muito importante o conhecimento que a gente já vem, a bagagem de conhecimento que a gente já vem, né, da faculdade. Então, é de suma importância, porque a gente conhece a cadeia alimentar, sabe a importância do bem-estar animal, importância, o impacto que ele traz para o produto final. Então, é de extrema importância que tem os zootecnistas e médicos veterinários trabalhando ali juntos para proporcionar um melhor produto, uma melhor qualidade. Está ali também monitorando, controlando, fiscalizando. É extremamente importante, é a base da cadeia. Nós já sabemos que existem treinamentos específicos, né, para se tratando de bem-estar animal. Como funciona esse processo de treinamento? Antes de vocês entrarem, se for entrar pessoas novas, como funciona isso? Quando eu entrei na equipe, eu recebi esse treinamento. É um treinamento de bem-estar que fala a importância, extremamente baseado na portaria na 365, que é a portaria de bem-estar animal. Então, todo funcionário que chega na equipe, ele passa por esse treinamento, os recebedores, eles recebem esse treinamento. As pessoas perguntam, por que eu vou treinar um recebedor de animal para receber um animal? Aí a pessoa chega assim, você trabalha onde? Trabalho no Frigor 10 com bem-estar animal. O que é bem-estar animal? Qual a importância? Então, eu preciso que minha equipe ela seja treinada, ela saiba falar com o que ela está trabalhando. Qual a importância de um desembarque calmo e tranquilo para esses animais? Qual a importância de posicionamento correto do caminhão no meu desembarcadouro? O mau posicionamento causa fraturas e o animal fraturado é abate de emergência, é perda econômica, o animal se estressa. A carne fica mais dura, mais rígida. Então, o meu funcionário ele tem que saber por que ele está agindo daquela maneira. Por que ele não pode colocar mais de 25 animais em um curral? Por que a água tem que estar limpa? Por que a aspersão tem que estar ligada? Então, é muito importante que essas pessoas elas sejam treinadas para saber com o que elas estão lidando diariamente. Funcionário novo também. Funcionário que abastece o box. Funcionário que fica na área de vômito, sangrador, todos eles são treinados. Porque eles precisam saber a importância do trabalho deles. Uma sensibilização mal feita vai causar dano lá na frente. Uma sensibilização mal feita faz com que o animal sinta dor no momento da sangria. O sangrador que não sabe, não tem treinamento, ele não sabe porque ele tem que sangrar em 1 minuto. Porque a sangria dele tem que ser o mais rápida e completa possível, para que aquele escoamento de sangue não fique preso na carcaça. Então, essa é a importância. As pessoas, elas saberem o porquê que elas têm que trabalhar daquela maneira.
Adriene, você entende que a indústria está mais preocupada com o bem-estar animal, ela está mais preocupada como o animal é tratado dentro da propriedade, se ele está realmente sendo garantido o bem-estar animal na questão do abate dentro do frigorífico? Qual é a tua visão dentro do mercado, como a indústria ela se comporta em relação a isso? Não só a indústria, mas o consumidor final também. A questão da indústria, sim, é muito importante. Tem um tempo atrás que a gente fez um treinamento com os motoristas. Porque o bem-estar animal ele não começa no frigorífico, ele começa lá na fazenda, no momento da seleção dos animais para o embarque. Então, a indústria, o consumidor final, eles estão muito preocupados com essa questão de bem-estar animal. Então, eu preciso que as pessoas que transportem esses animais sejam preparadas também, porque durante o percurso pode surgir algum acidente, algum transtorno, e os motoristas eles têm que saber que eles estão lidando com carga viva. A partir do momento que eles colocam o animal no caminhão deles, eles são responsáveis por aqueles animais. Então, eu preciso que eles entendam todo o processo também. Uma viagem mais longa, ele tem que descer, conferir se todos os animais estão de pé. Por quê? O animal deitado, os outros que estão de pé podem pisotear esse animal. Então, causa hematoma nesses animais. Então, é uma preocupação, sim, tanto da indústria quanto do consumidor final com a qualidade da carne que vai chegar na mesa deles. O consumidor, ele quer uma carne de qualidade, ele quer ver ali no seu prato uma carne bonita, uma carne saborosa. E isso é muito importante. Agora, assim, ainda falando da questão do consumidor, você acredita que hoje o brasileiro está mais consciente e preocupado com o bem-estar animal nesse processo da produção de alimentos? Sim, isso é um fato comprovado. As pessoas elas estão muito mais exigentes, elas querem saber de onde aquela carne veio, como que aquele animal foi tratado até o momento de chegar num frigorífico, num açougue, seja lá o que for. As pessoas elas estão muito mais antenadas nessa questão de bem-estar animal e qualidade da carne. É porque é fato, né? O preço, ele conta muito em relação ao fator de compra. Eu também sou consumidora e não fico de fora dessa. Mas entender que o bem-estar, ele, além de garantir que o animal ele vai ser abatido de uma forma correta, isso vai acarretar em uma carne de qualidade, é muito importante. Mas para mim é fácil imaginar porque eu tô dentro da cadeia. Eu sou acadêmica de zootecnia, então eu acompanho isso diretamente dentro das minhas matérias. Mas para quem tá fora, qual seria o timing, assim, da pessoa poder analisar e ver que de fato aquela carne tá de qualidade? É uma carne que ela é mais vermelhinha, ela não solta água. Como que eu vejo dentro da prateleira lá no mercado essa carne que de fato foi abatida da forma correta e armazenada corretamente? O consumidor, ele é conquistado pelo visual. Sim. Então, se você chega no mercado e tem uma carne mais escura, que tá soltando aquela águazinha, ele não vai querer essa carne, ele vai querer a carne mais vermelha, mais nova. Então, isso, o consumidor, ele é conquistado pelos olhos. Então, você consegue perceber. A gente vocês, no caso, que são acadêmicas, eu que já sou formada, a gente consegue diferenciar muito mais facilmente, mas uma pessoa que não sabe identificar, ela vai pelo visual. Ela vai preferir uma carne mais vermelha, uma carne mais bonita, não uma carne escura, que a gente sabe que uma carne mais escura, ela é não tão macia quanto uma carne vermelha. Então é isso, é visual. Para as pessoas que não têm esse conhecimento, o visual que vai chamar a atenção. Então uma carne quando é bem tratada, um animal quando é bem tratado, um animal quando é bem sangrado, ele perde ali bastante sangue, né? Na cara de sangria, o animal chega a perder cerca de 50% do sangue, porque a gente não conta com as vísceras e com os órgãos. Mas a carne ela fica mais vermelhinha. Se o animal ele não espera esse tempo de 3 minutos, ele vai conservar esse sangue. Então a carne ela fica mais escura, começa a ter hemorragias, começa a surgir hematomas. São aquelas carnes mais escuras. Mas a gente que está dentro desse mercado sabe. As pessoas não, elas vão achar que é uma carne mais velha, porque está mais escura. Agora, uma curiosidade que todo mundo tem. Como você concilia sua vida pessoal com a vida profissional? Como é equilibrar o trabalho com a maternidade, com ser esposa? Como funciona isso? É que a gente tá vendo aqui que tua vida é bem corrida, né? Tu exerce várias funções. Começa cedo, termina tarde. Não é só bem-estar animal, é das 5 da manhã até as 8 da noite. Como que é? Olha, no começo foi mais difícil, porque quando eu comecei a trabalhar lá, minha filha tinha 1 ano e 9 meses. Agora já tá todo mundo acostumado lá em casa, né? Mas eu não vou dizer que é 100% equilibrado. Tem dia que eu tô aqui com o celular, tô em casa, mas tô trabalhando. No final de semana surge alguma demanda, a gente tem que resolver. Mas não é 100% equilibrado. Tem dia que eu sou a Adriene, a mãe da Eloá. Tem dia que eu sou a Adriene, a zootecnista lá, encarregada de bem-estar animal. E é isso, a gente vai seguindo. Meu dia começa às 5 horas da manhã e não tem hora pra terminar. Quando tem demanda, a gente tá
Tá trabalhando. No dia mais otimista acaba às 8, senão acaba Não, bem mais gente, tarde. acaba cedo. A gente agora, 2 horas, 3 horas já acabou o abate, mas tem as outras demandas do setor. Sim. Então, a questão do abate, o abate em si, acabou ali, acabou. As pessoas, elas acham assim, que acabou o abate, acabou o meu trabalho. Não é bem isso. A gente faz as planilhas de autocontrole que eu falei para vocês. As inconformidades durante o abate, elas são anotadas, são planilhadas, são o funcionário que precisa de uma reorientação, eu vou lá, reoriento. O funcionário que tem muitas reorientações, ele precisa ser treinado novamente. Tô tendo abate, tô recebendo animal. Então, tem que conferir documentação, tem que conferir aquele animal que chegou, tem que passar treinamento para o funcionário novo ou para o funcionário que precisa dessa reciclagem. Então, são diversas coisas, diversos fatores que têm que ser distribuídos e demandados. Então, exige muito tempo e, às vezes, a gente não consegue conciliar casa e trabalho. Mas a gente vai conseguindo. No dia a dia, a gente vai se adaptando aí, tentando fazer da melhor forma possível. Tá sendo da melhor forma possível, pode ter certeza. Hoje a gente aqui dentro da universidade vê você como espelho, é muito bom ver um zootecnista tão à frente, assim, trabalhando numa área que é tão abordada dentro da nossa profissão, né, que é o bem-estar animal, e ver uma pessoa que trabalha diretamente com a indústria, que pra gente, até um tempo atrás, seria totalmente inconcebível, um zootecnista trabalhando à frente, né, do bem-estar animal e ali das linhas de inspeção. Mulher ainda, hein? E mulher, Isso. então é um desafio a mais. Então, assim, fica aqui o nosso parabéns de verdade por ter se destacado tanto dentro da sua carreira, né? Teve altos e baixos, óbvio, todo mundo tem, mas fica aqui a nossa admiração, porque é muito bom, principalmente pra gente que é mulher, né, Ana? Ver uma mulher bem-sucedida numa área que demanda tanto trabalho físico e esforço mental também. Continuando, queria, assim, descontrair um pouco em questão do nosso roteiro, pra você falar pra esses novos zootecnistas, pra essas novas mulheres que estão entrando na zootecnia, né, dar um conselho de como seria ingressar dentro da universidade, como se manter dentro da universidade, como futuramente entrar no mercado de trabalho de forma efetiva, né, de forma sucedida, assim como você está. Amplie seus horizontes, não foque só uma disciplina. Eu sei que a gente sempre se identifica com uma cultura mais do que a outra, mas eu sou a prova viva de que eu me dediquei muito para a avicultura e no final fui trabalhar com bovinos. Principalmente para nós mulheres, coragem, não tenha medo. Muitas vezes a gente vai chegar no mercado de trabalho onde só tem homens. A gente pode também, galera. Eu trabalho com muito homem, eu lido com muitos homens. Então, a gente tem que ter coragem, tem que ter força de vontade, tem que ser determinada. Se você gosta de uma área, ok, beleza, dedique-se a ela. Mas não foque só nisso. Busque outras oportunidades. Agora, no estado, a demanda por profissionais da área de zootecnia está muito crescente. Então, estão surgindo muitas oportunidades. Oportunidade que surgir, você aproveita, abraça. Aprendizado, tudo é aprendizado. É isso. Vocês estão precisando de estagiários? Olha, lá no nosso setor é recorrente a necessidade de estagiários e quem quiser, estamos aí, aceitando pessoas para estagiar com a gente. E tanto na parte de bem-estar animal quanto no processo de produção, a gente está de portas abertas recebendo estagiários, sim. E como que é esse processo para entrar estagiário? A gente entra em contato com vocês, manda e-mail? Eu vou deixar o contato com vocês e aí pode divulgar no grupo da zootecnia, pode divulgar nas mídias, entre em contato com a gente, fala que tem interesse em estagiar e a gente vai conversando e vamos acertando o melhor horário, o melhor dia, como fica melhor para o estagiário. Bem modulável, né? Porque normalmente o estagiário sempre está ali estudando. A gente se molda conforme as aulas da pessoa. Certo. E há uma última pergunta que é curiosidade minha. E o mercado? Como é que está o mercado hoje? Em relação a exportação, importação, os abates, o produto que é abatido aqui no estado, ele mantém no estado, ele vai para fora? Como é que tá a questão do mercado? O nosso frigorífico ele tem CIF, então a gente pode exportar. A nossa carne ela é exportada tanto para Manaus quanto para Guiana. Então, o que fica aqui no mercado são as prestações, mas a maioria dos nossos produtos ele é exportado. A gente tem a loja também, física, que é a BIF 10. Então, eu faço parte da PEC, que é um programa de certificação. São cortes de animais cruzados, animais jovens. Então, são selecionados, a desossa é todo especial, e esses cortes vão tudo lá para a loja. Então, é exportado, o produto da gente ele é exportado e é vendido local também, e tem as prestações também. E onde fica a loja? Faz aquela propaganda de leve. A loja fica lá na sede mesmo da indústria. Sala bem bonita lá, BIF 10,
as melhores cortes. Sigam no Instagram, pessoal. Sigam no Instagram, gente. Bom, Adriene, agradecemos imensamente você por aceitar o nosso convite, por compartilhar toda essa sua trajetória e experiência, né? Falar de uma forma com tanto carinho e dedicação. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Precisar de alguma coisa. Estágio. Importante. Pode procurar. Importante lembrar. É isso aí, Ana. Fica aqui também o nosso agradecimento à Rádio TV Universitária, à tutora do PET Zootecnia, Denise Mello, a equipe do PET Zoo que está por trás das câmeras, nos auxiliando em todos os episódios. Sigam a gente nas nossas redes sociais, PET Zootecnia. Acompanhem também no YouTube a rede, onde a gente vai estar soltando os nossos episódios. E é isso, pessoal. Até a próxima. E esse é o Pod Zoo, a voz da zootecnia.